Oi gente, tudo bom com vocês? Eu me chamo Denise Tavares, sou designer de moda, instrutora de moda do Senac e hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas básicas de pintura em aquarela. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora quais são os materiais que nós vamos utilizar. De tinta para aquarela, eu vou utilizar essa em bisnaga, fita crepe, algo cortante, vou usar essa tesourinha, mas vocês podem utilizar estilete, tesoura, até palito de dente também. Um paninho ou de um papel toalha, pincel, de um giz de cera, e um recipiente com água, álcool, sal de cozinha, um godê ou um recipiente para colocar as tintas e, por último, o nosso papel. Esse papel é um papel específico para aquarela, ele é de 300 gramas, tem uma textura na parte de cima e é liso na parte de baixo. Vou usar essa parte texturizada. A primeira coisa que a gente vai fazer é prender o papel com a fita crepe. Depois de prender o papel e dividir em 9 partes, nós vamos fazer os 3 primeiros efeitos que a gente entende a base da aquarela. Sobre úmido. O segundo efeito vai ser úmido sobre seco. O terceiro efeito vai ser seco sobre seco. Se você compreender esses 3 efeitos, você consegue entender o controle da base da aquarela. No primeiro efeito, nós vamos sempre utilizar o efeito 1 para tinta, né, úmido. Vou misturar a base da tinta com água. E o segundo é em relação à superfície, no caso o papel vai estar úmido também. Vou umedecer o meu papel e vou umedecer também a base da tinta. A base precisa ainda estar úmida e eu vou espalhando essa tinta de forma uniforme. O segundo efeito, eu vou utilizar o úmido sobre o seco, ou seja, eu vou usar a base seca do papel e vou apenas trazer a tinta que já está misturada aqui com a base de água úmida. Levo para o lado e para o outro. Vocês vão ver que a capacidade de fluidez vai diminuir um pouco. Tiro o excesso. Para esse terceiro efeito, eu preciso ter o pincel completamente seco. E aí eu vou utilizar um pincel aqui à parte. Vou abrir as cerdas, se ele for arredondado. Eu vou utilizar as próprias cerdas para espalhar essa tinta. E a textura do papel é que vai me direcionar esse desenho. Fica um efeito incrível pra gente fazer troncos de árvore, pedras, madeira, vários tipos de texturas. O próximo efeito vai ser o efeito do sal, o segundo, o efeito do álcool, e o terceiro vai ser o efeito da superfície retirada. O primeiro efeito que a gente vai fazer com o sal, é importante que vocês coloquem um tom mais escuro. E aí é importante também vocês não deixarem que a tinta seque, ela precisa estar úmida para que esse efeito aconteça. Vou seguir a mesma sequência, espalhando essa tinta de um lado para o outro. Importante não deixar secar. Vou colocar uma pitada de sal, deixar mais concentrado de lado e vou deixando menos do outro. E o efeito do sal, vocês vão conseguir ver apenas quando secar. É um efeito muito lindo que dá pra gente fazer um céu estrelado, vegetação, dá pra fazer várias coisas. Vou colocar um pouquinho de álcool aqui nesse vidrinho e basta pouquinho. O álcool vocês podem substituir também por acetona ou perfume. Vou colocar a base aqui, é importante também não deixar secar. Vou usar o preto também. E vou deixar um pouco mais concentrado. O álcool também a gente consegue fazer vários efeitos. E dependendo da superfície que você coloque, ele dá um efeito de céu também estrelado ou flores. Olha só que lindo. Dependendo da quantidade que você coloque, ele vai abrir mais ou menos. E o nosso próximo efeito vai ser o efeito da superfície retirada. E aí eu vou usar a pontinha e vou criar uma estrutura. Pode ser qualquer desenho. Fica muito legal se você for fazer cabelo, sobrancelha, detalhes de pelo. Vou fazer cruzado para vocês verem o efeito que dá. É importante vocês fazerem com um pouco de força, só tem cuidado para não rasgar o papel lá do outro lado.
Olha só. Também tô espalhando a tinta de um lado pro outro. E aí vocês vão ver que o processo vai ficar muito bonito. O próximo efeito que nós iremos ver é o efeito com o giz de cera. Depois nós vamos ver o efeito que nós iremos fazer, o efeito da nuvem. E por último, nós iremos ver o efeito da água sendo manipulada. É importante que vocês escolham um giz que tenha a ver com a combinação que você vai fazer de cores, mas o branco ele vai dar uma transparência. Eu vou desenhar aqui um formato de ondinhas ou de formato de arredondado, fazendo pontas. Dá para fazer qualquer estrutura também de textura. E é importante que vocês pressionem para que realmente saia. Se ele ficar muito clarinho, ele não vai dar o efeito. Ele vai repelir o processo da tinta e vai criar uma camada isolante. O efeito da nuvem, eu vou passar uma camada apenas com água. Vou utilizar o azul mais escuro e vou clarear com o azul. Nesse efeito, já criei um outro efeito, que é o efeito em degradê. E aí, sem deixar secar, eu vou pressionar e vou criar o efeito de nuvem. E aí ficou o efeito das nuvens. Claro que a gente tá usando um espaço pequeno, mas quando a gente for usar um espaço maior, dá pra gente criar várias nuvens. Aqui o efeito que a água faz é justamente o caminho que eu vou criar. Por exemplo, eu posso criar um coração apenas com a base da água. E desse coração, eu vou trazer gotas de tinta e ela vai se espalhar só por onde eu fiz o desenho. E aí eu posso fazer tanto a mistura de duas cores, como mais cores, ó. Olha que incrível, vai seguir só o caminho que eu fiz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, me falem, me deem um feedback, me marquem e me digam o que é que vocês acharam desses efeitos da aquarela. A gente fica por aqui. Grande beijo!